A matemática é uma disciplina mal vista por muitas pessoas. Muitos alunos têm até trauma quando o assunto é fórmula de Bhaskara, equação de segundo grau, juros e porcentagem. Mas calma, a matemática não é esse bicho de 7 cabeças. E no programa de hoje nós vamos somar a matemática e a pedagogia. O resultado você vê aqui, no Conhecer e Aprender. No programa de hoje, a matemática está em foco e nós vamos tentar entender o porquê dessa disciplina ser uma das maiores dificuldades na educação básica. Professores da rede pública de ensino conseguem trazer uma proposta atrativa para o ensino desta disciplina. E como alunos perderam o medo da matéria através de jogos matemáticos. Então, a partir de agora, multiplique o seu conhecimento aqui no Conhecer e Aprender. Ciência exata, do raciocínio lógico e abstrato, a matemática estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas e variações. Registros arqueológicos mostram que a matemática sempre fez parte da atividade humana, desde o homem pré-histórico, que aprendeu a contar objetos de uso diário e também a medir o tempo, dias, anos e suas estações. Com a evolução humana, a matemática foi se tornando cada vez mais complexa e passou a ser dividida em aritmética e geometria, se desenvolvendo principalmente na Mesopotâmia, Egito, Grécia, Índia e Oriente Médio. E ainda hoje, a disciplina não é vista com bons olhos pelos alunos. Se você for fazer uma pesquisa e perguntar das crianças, dos alunos, qual é a disciplina que ele mais gosta? Infelizmente, a disciplina matemática vai ficar entre as piores disciplinas, né? Eles têm rejeição à matemática, porque historicamente a matemática ela vem sendo apresentada de uma forma, digamos assim, que traz uma dificuldade muito grande de compreensão para as crianças. Em 2012, nos resultados do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, enquanto a média dos países da OCDE foi de 494, o Brasil obteve a pontuação de apenas 391 na disciplina de matemática, o que o coloca atualmente na 7ª colocação entre os piores países nesta área. De acordo com a análise dos resultados das avaliações que as crianças fazem, né? Tanto o PISA quanto o Provinha Brasil, a gente percebe a defasagem das nossas crianças na aprendizagem da matemática. Segundo o PISA, de acordo com os resultados obtidos em 2012, a realidade é que 2 em cada 3 brasileiros de 15 anos não são capazes de entender percentuais, frações ou gráficos, e dessa forma, alunos avaliados ao final do ensino fundamental apresentam um desempenho esperado de um aluno de 5º ou 6º ano, ou seja, uma defasagem educacional de 3 ou 4 anos. A cada 10 jovens, 4 não sabem as operações básicas como a multiplicação. A aprendizagem no ambiente escolar deve promover o desenvolvimento de habilidades e competências, além de valores e princípios éticos para serem vivenciados no dia a dia em sociedade.
Uma das dificuldades dos alunos no ensino da matemática é a falta de identificação dos conteúdos com a vida prática. O estudo da matemática, ele vem se dando de uma forma tradicional. Muitas vezes os professores eles não acompanham o desenvolvimento da tecnologia, a evolução desses alunos, né? Os alunos, por sua vez, a gente percebe que eles não têm interesse em estudar matemática, porque para eles é uma disciplina de difícil compreensão, é uma disciplina chata, e isso é um fator histórico. Alguns métodos antigos também contribuíram para que a disciplina se tornasse a grande vilã da educação básica. Muitos aprenderam sim, pelo medo de ser envergonhado diante da sala inteira. Porém, os traumas adquiridos por muitos que passaram pela famosa palmatória ou tiveram que ajoelhar no milho, fizeram uma imagem muito negativa da matemática. No meu tempo, eu passei por isso, eu tinha verdadeiro terror. No dia que era a disciplina matemática, que ia ter sabatina na escola, que era uma rodada que as professoras faziam, e iam fazendo perguntas de multiplicação, de divisão, e quando nós errávamos, nós éramos punidos por isso. E muitas vezes punidos até fisicamente. E isso trouxe um trauma muito grande na vida dos estudantes. Então, o professor ele precisa mudar a metodologia do ensino da matemática, a maneira de ensinar a matemática. E aí a gente vai tirando uma conclusão de que as nossas crianças elas estão tendo muita dificuldade no aprendizado da matemática, que essa metodologia precisa ser revista, precisa ser melhorada para que se alcance a aprendizagem efetiva dos alunos. Diante do estigma criado sobre a matemática ao longo da história, o ensino dessa disciplina oferece às escolas um grande desafio: ensinar matemática de forma atrativa. E como fazer isso? Com alguns recursos e um pouco de criatividade, é possível fazer muita coisa. Meu nome é Isabelle, eu vou apresentar sobre o jogo da Lego, que dá para aprender sobre as formas, como o círculo, o retângulo, o quadrado. E aí a gente faz a conta, a gente vai somando do maior para o menor. A matemática ela é vista pelos nossos alunos, de forma geral, como uma disciplina muito difícil, chata. As crianças, na maioria das vezes, não compreendem. É uma disciplina que ela tem um índice muito grande de reprovação. E foi então que nós, a equipe pedagógica, juntamente com todos os professores, nós decidimos tornar o ensino da matemática um ensino agradável e que as crianças gostassem e que tivessem um aprendizado eficaz. Foi a partir de então que nós começamos a trabalhar com jogos pedagógicos, né? Vou apresentar o jogo da amarradinha de 10. Pega o dado, joga o dado, se tiver 5. Tampinha vermelha troca por uma de 1000. Aí quem só vai ganhar aquele que tiver mais da tampinha azul, que representa o número de 1000. Nesses jogos, além da contagem e da dimensão de quantidade, os alunos aprendem a identificar formas por meio das cores, noções de geometria, as operações fundamentais e o sistema de numeração decimal. Vou falar do jogo Material Dourado.
assim que se joga. Eu jogo esse dado, parou 1, e agora eu jogo esse dado aqui. Parou um cubinho. Esse aqui é o cubinho, que vale unidade. Se eu interar 10, é uma barra, que vale dezena. Se eu interar 10 dessa barra, a placa, que vale 100, que é o centena. Se eu interar 10 dessa placa, eu vou trocar pela cubo, que vale 1000, que é 1 milhar. O Tangram, a gente pode usar formas e cores. E também a gente pode fazer objetos. E agora a gente vai fazer o desenho. A utilização de ferramentas pedagógicas no ensino é uma iniciativa que deve ser praticada constantemente pelos professores. E as nossas verbas federais elas foram destinadas na compra desses jogos pedagógicos para tornar o ensino da matemática um ensino prazeroso e eficaz. E também os próprios alunos passaram a confeccionar, junto com os professores, os seus próprios jogos, né? Para que as aulas se tornassem aulas atrativas, aulas, digamos assim, prazerosas para a criança, onde a criança aprende brincando. O tempo não dá para pegar, ele foge sem parar. O tempo dá para contar, é só pegar um relógio e olhar. O tempo passa, o tempo todo passa sem parar. Primeiro com este suporte visual, tá? Para que eles aprendam a trabalhar relógio de ponteiros e relógio digital. 9 e 10. Ponteiro menor 9 e o maior que 9. 10? Não. 2. Tanto de ponteiro como digital, eles não sabiam marcar as horas. Então, eu criei o jogo. E através desse jogo, eles superaram essa dificuldade. E o maior, aonde? No 12. São 8 horas. Próximo. Os jogos matemáticos não são a única solução para a aprendizagem significativa da disciplina, mas dão resultados reais quando são conduzidos com foco nas habilidades do aluno. O resultado de toda essa nossa ação, dessa confecção de jogos, do aprendizado através dos jogos, foi um resultado muito positivo na nossa escola. Nós percebemos que as crianças compreenderam com maior facilidade a somar, a multiplicar, a dividir, a subtrair. A gente viu que o tempo passava e eles não percebiam. E nem eles mesmos estavam percebendo que eles estavam aprendendo, né? Depois, quando a gente foi passar para a atividade formal, escrita, tia, é igual o joguinho, é assim, Aí então eles começaram a compreender que eles aprenderam através dos jogos, né? A matemática precisa estar ao alcance de todos e a democratização do seu ensino deve ser meta prioritária no trabalho docente. Esse texto, retirado dos parâmetros curriculares nacionais,
mostra o nível de importância dado ao ensino da disciplina. E nessa perspectiva, as escolas precisam pensar em ações que facilitem o ensino. Aqui a gente vai trabalhar quilo, metro, litro, né? Medida de capacidade. Escolhe um número. Bora aí. 20? O 20 é muito fácil. Suco, né? Suco tem quantas letras? 4. Quantas sílabas? 2. Diz aí. S, U, C, O. A gente compra o suco de que forma? Quilo. 2. Número 2 é gasolina. Tem quantas letras gasolina? 8. 8 é par ou é ímpar? Par, né? 8 é par, também trabalha par ou ímpar. Quantas sílabas tem gasolina? Quantas? 4, né? E ela é comprada por litro ou por quilo? Por litro, né? Recursos e métodos podem ser um grande aliado no processo de resolução das dificuldades dessa disciplina, e essas ferramentas são facilmente utilizadas pelos alunos. Eu vou falar como se joga adição e subtração. Primeiro, cada jogador tem que ter uma plaquinha dessa. E aí a gente vai ver. Quem começar primeiro vai ter que procurar um resultado desse daqui. 4 menos 3, ele vai ter que procurar. Dá 11, não, depois a gente vai botar de volta. Que eu vou ter que procurar. Que eu tiver algum resultado que tiver aqui desse, que achar, vou ter que coisar. 6. Infelizmente, a maioria dos professores ainda preserva o modelo tradicional de ensino da matemática, o que não ajuda a desconstruir os mitos criados sobre a disciplina. Então, a disciplina matemática, ela vem se tornando, ao longo da história, até hoje, nos dias atuais, o terror dos alunos. Ela é gosmenta, ela é horrorosa, monstruosa. Ela é horrível, ela é feia, ela parece um choque. Ela me dá muito medo. Então, por essas questões, nós resolvemos desmascarar, desmistificar esse lado ruim da matemática. Bom dia! Bom dia! Hoje vamos estudar matemática. Matemática é muito chato. Por que vocês acham chato? Porque é difícil, é chato. Calma, crianças. Hoje eu vou ensinar como a matemática pode ser legal. Como, professora? Através dos jogos educativos. Vocês querem jogar? Sim! Com base nas críticas sociais acerca do ensino tradicional da matemática, surgiu na década de 70 uma perspectiva inovadora e mais adequada aos diversos contextos culturais. Bem, derivado das dificuldades que historicamente a matemática, o ensino da matemática em sala de aula, surgiu um movimento mundial, de acordo com o paradigma da complexidade, preconizado pelo Edgar Morin, e aqui no Brasil, acho que é a Unicamp, é o professor Biratã Ambrósio, surgiu o movimento da etnomatemática, que é o quê? Trazer a cultura escolar, né, dos alunos para as aulas de matemática. Então, as resoluções de problemas, a álgebra, a geometria, tudo ela vai ser estabelecida de acordo com o meio que a criança está inserida. Por exemplo, as crianças ribeirinhas, elas vão aprender matemática de acordo com aquele meio. As crianças indígenas vão aprender de acordo com todas as situações que estão colocadas ali no meio onde elas estão inseridas. As crianças da zona urbana já vai ter uma outra realidade.
Então, é um movimento que tem crescido, é apontado pelo Ministério da Educação. Esse foi o ano da matemática, em 2014, e ele é um programa interdisciplinar. A matemática, ela não vai ser ensinada só na aula de matemática, ela vai ser ensinada na aula de português, história, geografia. Ela é um conjunto das disciplinas, né, numa orientação transdisciplinar. G-U-M-E-I-F, legumes. Legumes é comprado de que forma? Por metro? Por litro? Unidade, dezena, centena, milhar ou quilo, né? Então é dessa forma assim que a gente insere as medidas e o quilograma dentro do soletrando. Conteúdo escolar e vida prática. Se o aluno consegue fazer essa interligação, então sua aprendizagem é significativa. E a matemática, ela está presente na vida, ela está na sala de aula, ela está no aparelho de comunicação, ela está em todos os lugares. A matemática, ela é a vida. Na realidade, na etnomatemática, a vida vai para dentro da sala de aula. Quando o conteúdo passa a ter significado na nossa vida, então o aprendizado se torna muito mais interessante. E aí, dessa forma, 1 mais 1 é igual a um infinito de possibilidades. Até o próximo Conhecer e Aprender.